irmãos abrirem comigo em Filemão. Nós temos, nos últimos domingos, meditado em Colossenses. Hoje nós não iremos pausar a série em Colossenses, nós iremos abrir um parênteses na série Colossenses, já que Filemão é uma carta escrita basicamente nas mesmas circunstâncias, redigida no mesmo local, possivelmente, quem sabe, entregue pelas mesmas pessoas. E tratam também de temas bastante semelhantes, como nós veremos quando voltarmos à série em Colossenses. Mas, pois bem, hoje nós leremos Filemão, capítulo único, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Filemão está definitivamente longe, muito longe, de ser aquela epístola que nós conhecemos de pé e salteado. Definitivamente está muito longe de ser aquela carta ou livro bíblico que nós escutamos aí em cada esquina que nós passamos. Definitivamente está longe de ser um livro fácil de ser achado. Possivelmente você demorou um pouquinho para encontrar ela em sua Bíblia e até descobrir que ela fica antes de Hebreus. Faz parte, acontece. Mas Filemão não é tão conhecido assim. Filemão é uma carta pequena, tem um capítulo único, não é tão grande, nem um tratado teológico exaustivo como Romanos. Também não fica lá bem posicionada, depois do livro de Atos, como Romanos ou as cartas aos Coríntios, fica lá como a última carta escrita por Paulo, ali, encolhida, entre Tito e Hebreus. Fica também menciona alguns personagens estranhos, como Filemão, que nome bonito para se dar para alguém, não? Também Áfia ou Arquipo. E no final, ainda quando você olha, tem alguns outros nomes estranhos, no versículo 24, caso você estivesse sem criatividade para dar nome a algum filho. Pois bem, não é uma carta muito conhecida assim. Mas apesar de não ser tão conhecida assim, é inspirada por Deus, tanto quanto Romanos ou qualquer outro livro das Escrituras. E sendo assim, é tão útil para o nosso ensino quanto qualquer outro livro ou capítulo das Escrituras Sagradas. E sendo assim, existe alguma razão pelo que Deus quis inserir Filemão no cânon. Existe alguma razão porque esse livro aqui, tão pequeno, com nomes estranhos e desconhecido por muitos, esteja aqui nas Escrituras Sagradas. E, afinal de contas, qual é a razão? Filemão é uma carta sobre perdão. E perdão é um tema sensível. Perdão é um tema que, quando nós tocamos, muitas vezes nos causa choque. É como se nós lançássemos um raio e todos nós ficássemos ao mesmo tempo eletrocutados, porque perdão não é nada fácil. Perdão é algo que nós todos estaríamos dispostos a receber, sim, mas dar, não.
Perdão é algo difícil de conceder, porque envolve sacrifício e envolve se doar também. Perdão é algo doloroso e Filemão é uma carta sobre perdão, porque, afinal de contas, Paulo está exortando Filemão a perdoar seu escravo Onésimo, que havia lhe causado graves danos. Não temos aqui, bem ao certo, ciência de quais foram os danos, mas foram graves danos. E somado a isso, Filemão agora, ou melhor, Onésimo agora havia fugido do seu senhor. E havia causado uma vergonha pública ao seu senhor. E quando eu cito que Filemão era dono de um escravo e seu escravo causou graves danos, alguns tendem a se concentrar na palavra escravo. Na verdade, essa simples menção de Onésimo ser um escravo, e o apóstolo Paulo está pedindo para o Filemão perdoar Onésimo, causa um grande alarde. E essa simples palavra suga toda a nossa atenção com grande frequência. E se perde de vista que a carta de Filemão é algo muito mais revolucionário do que uma carta sobre a abolição da escravidão. Não, a carta de Filemão é uma carta sobre perdão, o que é infinitamente mais revolucionário do que qualquer escravidão que possa ser abolida. Paulo não está fazendo uma apologia à escravidão, assim como também não está refutando a escravidão, porque esse não é o propósito da carta. O propósito da carta é expor o que é perdão. Bem, a carta iniciada por Paulo, já no versículo 1, qualifica Filemão como nosso colaborador. Filemão era uma pessoa possivelmente muito amada. Inclusive, Filemão descreve ele como amado. Paulo descreve Filemão como amado Filemão. Sendo assim, a Filemão estava longe de ser uma pessoa de má fama. Não. Filemão era uma pessoa conhecida, era uma pessoa amada, era uma pessoa querida e era uma pessoa que já tinha tido contato íntimo com o apóstolo Paulo. E Filemão era conhecido por muitos ali. A Filemão não só era uma pessoa amada e querida pelo apóstolo Paulo, como ele também tinha uma esposa chamada Áfia, que também servia ali na igreja local onde Filemão servia. E também tinha um filho chamado Arquipo, que é descrito no versículo 2 como companheiro de lutas. Inclusive, Arquipo é mencionado em Colossenses, capítulo 4, versículo 17, quando Paulo diz assim: "E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa." Então, note aqui que Filemão não era somente alguém amado, a sua família também era amada. Ele não era somente alguém bem-quisto. Na verdade, toda a sua família era abençoada e frutificava ali na igreja onde eles serviam nas redondezas de Colossos. Filemão e sua família eram muito bem conhecidos. Talvez houvesse uma igreja que se reunisse na casa de Filemão, ou quem sabe na casa de seu filho Arquipo. O texto é ambíguo aqui. Mas havia uma igreja que se reunia na família, de alguns dos membros da família de Filemão, e Filemão servia intensamente ali. Então pense aqui, não era simples para Filemão perdoar agora um escravo que havia causado danos e ainda fugido. Até porque, muito possivelmente, Filemão dava todo o necessário para a subsistência daquele indivíduo, Onésimo. Onésimo tinha tudo e possivelmente ele era um escravo voluntário, ele quis ser escravo. Ele aceitou ser escravo, possivelmente por dívidas elevadas que ele possuía, e então se dispôs a ser um escravo de Filemão, sobre o benefício de ser perdoado de suas dívidas. Então, possivelmente, Onésimo vivia bem ali. Mas Onésimo, ele, além de não ser crente, além de não ser convertido, além de ser uma pessoa que não conhecia o Senhor, tinha causado danos materiais e possivelmente também morais a Filemão. E se veja a posição de Filemão. Filemão era um senhor,
Filemão era conhecido, Filemão era benquisto, Filemão tinha uma família abençoada, Filemão tinha uma família frutífera ali. E agora Paulo está escrevendo para Filemão perdoar Onésimo. Onésimo que, além de lhe causar danos, agora também havia fugido. Irmãos, o primeiro ponto da mensagem de hoje é que perdoar não é nada simples. Perdoar não é uma equação onde 1 mais 1 é igual a 2. Perdoar é extremamente complexo de se fazer. Não é um pedido fácil que o apóstolo Paulo está fazendo a Filemão. Na verdade, é algo profundamente complexo. Perdoar não era simples para Filemão. Envolvia muita coisa. E observe a descrição que Paulo faz de Filemão a partir do versículo 4. Primeiro, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Veja, o apóstolo Paulo não está dizendo assim, puxa, eu tenho péssimas memórias de você. Não, dou graças ao meu Deus, tenho boas memórias de você, por conseguinte. E dou graças por essas memórias que possuo. Então, Filemão era alguém querido, amado e que servia muito bem ali. E era bem quisto pelo apóstolo Paulo. Versículo 5, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Visto que Filemão não só amava a obra de Deus, por conseguinte, por amar a obra de Deus, ele também amava a todos os santos e servia, inclusive, nessa igreja local. Versículo 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, Filemão basicamente tem sido instrumento para trazer alegria e consolo a toda a igreja onde ele se reúne. Tem sido um grande instrumento de Deus para servir ali. Filemão era alguém querido. Não era simples para Filemão perdoar Onésimo. Assim como também, cabe salientar, não era simples para Deus ter perdoado Filemão. Veja que não há muito tempo, Filemão vivia nas obras das trevas. Nós não temos a história de Filemão descrita aqui, mas nós sabemos que a região de Filemão tinha sido recentemente evangelizada pelo apóstolo Paulo, e até então ninguém havia se convertido. Então Filemão era um convertido relativamente novo, não tinha tanto tempo que ele vivia nas obras das trevas. E aprove a Deus perdoar Filemão. Aprove a Deus não somente perdoar Filemão, mas a sua família, a sua esposa e o seu filho, e fazer com que aquela família fosse uma grande bênção na região onde Deus os inseriu. Veja quanta misericórdia envolvida da parte de Deus em perdoar Filemão e companhia. E o apóstolo Paulo está trazendo um dado novo agora a Filemão. Filemão, sabe o seu escravo, que era inútil, que não era convertido, que atrapalhava mais do que ajudava? Onésimo. Agora ele conhece o Senhor. E, por ocasião da sua fuga, ele ouviu o evangelho dos meus lábios. E agora ele não é mais inútil, nem para você, nem para mim. Ele é útil, porque agora Onésimo também foi alcançado pela graça que há em Jesus Cristo. Onésimo foi perdoado pela graça de Deus. Versículo 10 diz: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E aqui esse verbo gerar sempre é utilizado por Paulo, aqueles que ele prega o evangelho e se convertem ao Senhor. Então veja, através da pregação do apóstolo Paulo, Filemão, ou melhor, Onésimo, agora também era um servo de Deus. Também conhecia o Senhor. Também tinha sido perdoado pelo próprio Deus. E a questão que fica é: será que o modo perdoador, benevolente, misericordioso com que Deus tem tratado Filemão não deveria impactar também o modo como Filemão trata o seu próximo? Será que o perdão que Filemão recebeu da parte de Deus não deveria impactar também o modo como ele iria agora se relacionar com o seu próximo? Será que o fato de Filemão ter sido alcançado há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás não muda o modo como ele deveria agora tratar o seu escravo Onésimo, que inclusive agora também foi alcançado pela graça que há no Senhor Jesus? Sim, se nós somos impactados pelo perdão de Deus, se nós
recebemos o perdão de Deus e somos gratos pelo perdão de Deus, é natural que o modo como nós nos relacionamos com o nosso próximo também seja transformado. É natural que o modo como nós nos relacionamos com aquele que está ao nosso redor também seja transformado. Perdoar definitivamente não é simples, mas não foi simples para Deus nos perdoar. Não foi simples para Deus enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso favor. Não foi simples para Deus enviar Cristo para morrer numa cruz, sendo Ele o Rei de todo o universo, para tomar o nosso lugar, a nossa dor, para que nós possamos ser feitos filhos dEle. Não foi fácil para Deus nos perdoar. Não foi fácil para Cristo. Pense no Getsemane. Cristo, no Getsemane, escorria sangue de tão sofrível que era aquele momento. Pense na cruz, quando ele clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Não foi fácil para Cristo levar o abandono na cruz. Mas ainda assim, Cristo levou todo o peso da ira que nós merecíamos levar, para que nós, eu e você, sejamos perdoados. Será que essa graça e essa misericórdia imerecida da parte de Deus não deveria impactar o modo como nós nos relacionamos com o nosso próximo? Irmãos, muitas vezes nós não estamos dispostos a levar a injustiça como Cristo levou. Nós não estamos dispostos a levar a injustiça e a confiar que em meio às injustiças Deus possui planos soberanos. Pense, por exemplo, em José, no Egito. José, filho de Jacó. Ele foi lançado num poço por seus irmãos. Os seus irmãos o lançaram no poço, porque tinham inveja dele. E dali ele foi vendido e foi como uma espécie de escravo para o Egito. E no Egito cresceu, e pela graça de Deus se tornou um grande governante. E num tempo de crise mundial, José foi um instrumento de Deus para preservar não somente o Egito, mas toda a terra. Inclusive, seus irmãos, que pensavam que ele tinha morrido e tinham dito a seu pai que ele tinha sido devorado por alguma fera, agora foram ao Egito para buscar alimento. E quem eles encontram lá? José, a quem muito tempo atrás eles haviam lançado no poço. Mas aqui fica a questão. José, ele tinha compreendido que a injustiça que ele havia levado dentro dos propósitos soberanos de Deus. Havia um propósito soberano que estava guiando tudo aquilo. E, então, em Gênesis 45, versículo 4, nós vemos José dizendo as seguintes palavras aos seus irmãos. Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Veja que José entendeu que a dor que ele levou estava debaixo dos propósitos soberanos de Deus. E confiando na soberania de Deus, confiando no todo o poder de Deus, então José perdoou os seus irmãos. E José perdoou os seus irmãos porque ele entendeu que mesmo aquela injustiça e aquela dor que seus irmãos haviam lhe causado, estavam debaixo dos planos de Deus. E nenhuma vírgula da história tinha fugido do seu controle. É óbvio que Deus abominava o que seus irmãos haviam lhe causado. É óbvio que aquilo tudo tinha sido abominável aos olhos de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria e soberania, utilizou aquela circunstância para que toda a terra, inclusive os irmãos de José, fossem preservados. E a linhagem de que viria o Messias fosse preservada também. E veja que agora, aqui em Filemão, Deus utiliza a circunstância até do pecado de Onésimo contra Filemão para trazer Onésimo aos pés do Senhor Jesus. Veja que Onésimo fugiu. E por que ele fugiu para os braços do apóstolo Paulo? Porque Onésimo sabia
que o apóstolo Paulo era alguém bastante conhecido por Filemon. Então, Onésimo basicamente queria que o apóstolo Paulo fizesse alguma coisa por ele. Onésimo estava desesperado, não sabia muito bem o que fazer agora, porque ele tinha ferido o seu senhor. Então, quem sabe, o apóstolo Paulo, que estava lá preso, inclusive, pudesse fazer alguma coisa por Filemon. Então, ele vai e busca ajuda. E agora o que ele recebe? Ele recebe o evangelho dos lábios do apóstolo Paulo. Veja, a injustiça que Onésimo causou a Filemon foi retribuída com o bem da parte de Deus. Onésimo foi alcançado pela graça do Senhor. Porque mesmo as injustiças causadas, mesmo os danos que nós recebemos, mesmo os males que nós temos de suportar, em meio a tudo isso, Deus faz cooperar para o bem daqueles que foram escolhidos de acordo com os propósitos soberanos de Deus. Mesmo a dor mais profunda, cooperam para o bem daqueles que foram eleitos pela graça soberana de Deus. E veja, agora, Onésimo, eleito, foi alcançado, foi chamado por Deus, mesmo naquela dor. Perdoar não é simples, é o primeiro ponto, mas perdoar é uma escolha, é o segundo ponto. Pense quando Filemon recebeu aquela carta. Ele tinha duas escolhas, dois caminhos a fazer. Ele podia perdoar ou não perdoar. Quem sabe se Filemon, quando recebesse aquela carta, ele dissesse assim: eu até posso perdoar, eu até posso pensar, talvez, lá na frente, depois que eu esquecer tudo que Onésimo me causou, quem sabe lá na frente eu possa perdoar. Paulo, eu posso sim, mas agora não. Agora eu não posso perdoar. Agora eu não posso receber Onésimo de volta. Agora tudo está vivo na minha mente. Agora tudo está fresquinho na minha memória. Paulo, não. Eu não posso perdoá-lo agora. Primeiro eu tenho que esquecer. Depois eu tenho que perdoar. Será que isso reflete obediência ao que Paulo está pedindo aqui? Paulo está pedindo para que Filemon perdoe. Imagine se Deus olhasse para nós e dissesse assim: eu não te perdoo agora. Vai, lança fora todos os ídolos que você tem, lança fora todas as práticas pecaminosas que você alimenta, volta aqui e depois eu te perdoo. Será que nós vamos lançar fora os nossos ídolos? Será que nós vamos lançar fora as nossas práticas pecaminosas? Será que nós vamos abandonar as práticas ímpias sem o perdão de Deus? Definitivamente não. Porque somente com o perdão de Deus, somente com o Espírito Santo habitando em nós, pelo perdão recebido na cruz do Calvário, somente assim nós podemos, de fato, ser santificados. Somente assim nós podemos ser transformados. Somente assim nós podemos lançar os ídolos e as práticas pecaminosas. Porque o perdão vem antes e não depois. O perdão não é um processo. O perdão é uma escolha pontual. O processo é o que ocorre depois. É claro que Filemon dificilmente esqueceria tudo que Onésimo lhe causou. Filemon dificilmente esqueceria ou apagaria da memória tudo que Onésimo lhe causou. Mas para perdoar, ele não precisava esquecer. Perdoar é uma escolha. Nancy, uma escritora, escrevendo sobre perdão, ela diz assim: o perdão é uma escolha. E é plenamente possível perdoar alguém da forma correta, como Deus requer, e ainda assim, perdoando, ter pensamentos contrários à decisão que você tomou. O perdão pontual é seguindo de um processo de restauração, e não o contrário. Desse modo, era necessário que Filemon perdoasse Onésimo agora. E o processo de restauração viria por conseguinte, e não antes. É necessário que agora Filemon tomasse uma escolha. Agora eu irei perdoar. Agora eu irei levar o dano. Agora eu irei receber tudo isso e obedecer o que o apóstolo Paulo está me comunicando. Perdão é uma escolha nada fácil, é verdade, mas ainda assim uma escolha. E isso tudo nos leva à questão: somos gratos ou não pelo perdão pontual
que Deus nos concede. Pois se nós olharmos para nossas próprias vidas hoje, nós veremos pecado. E quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Imagina se Deus dissesse a você: primeiro muda tudo, primeiro apaga todas essas práticas e depois volta aqui. Deus não fez isso. Deus primeiro nos perdoou em Cristo. Deus primeiro nos chamou à sua mesa em Cristo. Deus primeiro nos fez membros de uma igreja local em Cristo. Deus primeiro nos faz templos do Espírito Santo em Cristo. E então nós somos transformados. Muitas pessoas têm dificuldade com o batismo, porque elas pensam assim: ok, eu não vou me batizar agora, porque eu ainda não estou preparado para ser batizado. Eu não irei me batizar agora, porque eu não estou pronto. Mas quem te disse, criatura, que você precisa estar pronto? E em que momento você vai estar pronto, se não glorificado? O Senhor Jesus já voltou? E se o Senhor Jesus já voltou, por que nós ainda estamos aqui? E se o Senhor Jesus ainda não voltou, então nós não estamos glorificados. Para ser batizado, nós precisamos ser alcançados pelo perdão de Deus. Nós precisamos confiar na obra redentora de Deus. Nós precisamos confiar no que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E devemos confiar também que essa obra é poderosa para nos moldar, para nos transformar daqui em diante. Essa obra é poderosa para nos transformar enquanto nós caminhamos. E o batismo é uma expressão pública dessa nossa confiança, dessa nossa esperança depositada em Jesus Cristo. E a questão é, nós temos confiado na escolha que Deus fez em nos perdoar, ou nós estamos dizendo para Deus: Deus, o teu perdão não é suficiente, eu preciso de algo a mais. Nós temos sido gratos ao perdão que Deus já nos concedeu, ou nós não temos sido gratos e temos inclusive refletido isso na nossa conduta com o nosso próximo, sendo tardios em perdoar, guardando mágoas, rancores e alimentando pensamentos de vingança. A obra de Cristo tem impactado a nossa vida de modo tal que nós somos tão gratos pelo perdão que Deus já nos concedeu. E, de fato, o perdão de Deus é constrangedor. É constrangedor pensar que Deus nos perdoou gratuitamente, sem que nós fizéssemos nada, coisa alguma. Ele simplesmente nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou pela obra do Espírito Santo, aplicando a obra de Jesus em nossos corações, gratuitamente, sem ato algum da nossa parte. Ele fez isso. E a questão é, nós temos sido gratos por isso? É constrangedor, é verdade, mas é o Evangelho de Deus, que é pela graça soberana e não por mérito humano. E é natural que à medida que nós contemplamos de um modo mais vivo o perdão que nós recebemos de Deus, os atos do nosso próximo se tornem menores aos nossos olhos, porque nós vamos lembrar: meu Deus, eu merecia ser condenado eternamente, eu merecia a tua ira eternamente, mas o Senhor me perdoou apesar disso. Quem sou eu para não perdoar? Para não escolher perdoar o meu próximo também? Quem sou eu para pensar alguma coisa a respeito de mim e também não perdoar o nosso próximo? Irmãos, perdão não é simples. Perdão é uma escolha bastante difícil e dolorosa. E por fim, terceiro ponto, essa escolha, que é bastante difícil e dolorosa, ela implica, e aqui entra mais dor ainda, implica retribuir mal com o bem. Perdão implica retribuir mal com o bem. Existe uma história bastante conhecida da Segunda Guerra Mundial, no episódio de Pearl Harbor. Algumas pessoas pronunciam isso de um modo muito bonito, mas não é o meu caso. Pearl Harbor. Era uma base militar americana.
E, certa ocasião, aquela base militar da Marinha Americana foi alvo de um bombardeio, de um grande bombardeio da parte do Japão. E, na ocasião desse bombardeio de Pearl Harbor, liderado por um homem chamado Mitsu Fuchida, ele conseguiu matar, no mesmo dia, 2.300 marinheiros. No mesmo ato, Mitsu Fuchida assassinou 2.300 marinheiros. E ele descreve aquele ato, descreveu na época, como a façanha mais emocionante de sua carreira. O assassínio de 2.300 marinheiros americanos. Pense quanta dor não foi causada naquele ato, quantas famílias não foram destruídas naquele ato, quantos traumas para toda a vida não foram gerados naquele ato, quanto choro, quanta lágrima, quanto desespero, quanto pranto não foi gerado naquele ato. Obviamente, os Estados Unidos tentou fazer uma retaliação. Eles atacaram o Japão no evento conhecido como Duel Iron. E um dos soldados americanos naquele ato era um homem chamado Dee Chaser. Dee Chaser foi um soldado americano que, naquele ato da retaliação dos Estados Unidos, foi preso. Foi preso pelos japoneses, porque Duel Iron não foi tão bem sucedido como o episódio de Pearl Harbor. Veja, Dee Chaser foi preso. E ali na prisão, esse americano, ele foi torturado, foi esmagado, foi, de todas as formas, afligido pelos japoneses naquela prisão. Mas, ali na prisão, Dee Chaser, ele recebeu uma Bíblia da parte de um evangelista que trabalhava ali no Japão, evangelizando. E ali, na prisão, Dee Chaser começou a ler as Escrituras. E ali, na prisão, Dee Chaser foi alcançado pela graça de Deus. Confiou no Senhor Jesus. Mas não para por aí. Dee Chaser, ele foi solto. Posteriormente a ser solto, ele fez um folheto, na verdade um livreto, um livrinho bem pequeno, que conta a história dele, de como ele sofreu com o episódio de Pearl Harbor, como ele sofreu mais ainda quando foi um dos soldados americanos que participaram da retaliação dos Estados Unidos. E ele conta como foi alcançado pelo Senhor Jesus, ali na prisão. Dee Chaser conta todo o relato nesse livreto. E ele passa a distribuir aquele livreto para várias pessoas e se torna um grande missionário. E quem foi uma das pessoas que recebeu o livreto de Dee Chaser? Aquele mesmo homem que tinha liderado o ataque a Pearl Harbor, Mitsu Fuchida. Ele lê aquele livreto e ele se arrepende do seu pecado. Deus opera salvificamente no coração dele. E agora, juntos, Mitsu Fuchida e Dee Chaser passam a viajar juntos pelo mundo, falando das boas novas do Senhor Jesus. Pergunto a você, Dee Chaser, parece uma história da Disney, mas não é. Dee Chaser, ele havia esquecido tudo que Mitsu Fuchida e o ato de Pearl Harbor tinha causado aos seus conterrâneos? Não. Ele tinha apagado da memória tudo aquilo? Não. Possivelmente ainda pensamentos de vingança vinham na mente dele. Ele tinha de lutar contra isso. Ele escolheu lutar contra isso. Possivelmente podiam vir até pensamentos, puxa, quem sabe eu não me vingo dele agora que ele é tão próximo de mim. Mas ele lutava contra isso. Porque Dee Chaser considerou o perdão que recebeu da parte de Cristo tão grande, mas tão grande, que aquele ato que Mitsu Fuchida tinha lhe causado se tornou algo infinitamente pequeno. Não que fosse uma dor pequena, mas perante a dor que Cristo levou na cruz, sim, ela se torna pequena. Porque Cristo levou toda a ira em nosso favor. E a questão é, nós temos considerado o perdão que recebemos de Cristo grande também, ou nós não temos olhado de modo suficiente para o perdão que Cristo nos ofereceu na cruz e sido gratos por isso? Como nós sabemos
perdoamos alguém? Como nós sabemos que, de fato, o perdão que nós concedemos foi genuíno? Como nós sabemos se, de fato, nós conseguimos perdoar uma pessoa? Nós sabemos que conseguimos perdoar uma pessoa se nós estamos dispostos a pagar o mal que nós recebemos com o bem. Thomas Watson, um puritano, ele escreveu o seguinte: quando perdoamos os outros, e aqui vai alguns critérios. O primeiro, quando lutamos contra todos os pensamentos de vingança. Não significa que você não vai ter pensamentos de vingança, mas significa que, se você perdoou genuinamente, você vai lutar contra os pensamentos de vingança. E você não vai tolerá-los mais. E você vai pedir a Deus que Ele tire esses pensamentos de vingança. E vai tentar encher a sua mente da palavra de Deus, de modo que esses pensamentos de vingança sejam superados. Segundo, quando nos recusamos a prejudicar nossos inimigos. Às vezes, você não só vai ter pensamentos de vingança, você vai ter verdadeiras chances de prejudicar aqueles que lhe causaram dano. Pense, por exemplo, quando Davi encontra Saul dentro de uma caverna. Davi poderia ter matado Saul ali, mas ele não se vinga. Ele resolve confiar na soberania de Deus. Davi podia ter assassinado Saul, mas ele se recusou a prejudicar o rei de Israel. E a questão é, nós, se tivéssemos a chance hoje de fazer o mal perante aquele que nos fez o mal, nós iríamos fazer o mal ou iríamos nos recusar a prejudicar? Se nós genuinamente perdoamos, nós iremos recusar a prejudicar aquele que nos causou o dano. Terceiro critério, entristecemo-nos com suas calamidades. Pode ser que o seu próximo, aquele que lhe causou o dano, ele sofra miseravelmente de alguma maneira. Não por sua mão, pela mão de outro. Nesse momento, quando você vê o seu próximo sofrer o dano, você vai dizer assim: bem feito, era isso mesmo que você merecia, miserável. Ou você vai se entristecer com a calamidade do seu próximo. Se nós perdoamos, nós nos entristeceremos com o mal que acometer ao nosso próximo. Quarto critério, nós oraremos por eles. Nós iremos clamar para que Deus lhes dê visão e que Deus perdoe o pecado, o mal que ele ou que estas pessoas nos causaram. Nós iremos suplicar a Deus por eles. E em quinto lugar, nós iremos, à medida que isso for possível, e nem sempre é, nos reconciliar com essa pessoa. Às vezes a reconciliação, no sentido de uma reconciliação que se aproxima, nem sempre é possível e nem sempre é sábia. Pense no caso de abuso, de assédio. Não é possível nem sábio aquele que foi vítima se aproximar daquele que lhe abusou. Não é sábio fazer isso. Mas pense no caso de Filemão e Onésimo, onde Paulo lhe envia Onésimo de volta e lhe pede para que Filemão se reconcilie com ele. Nesse caso, sendo possível e sábia a reconciliação, nós, sim, devemos nos reconciliar. Isto é perdão, segundo o Evangelho. E a questão é, nós temos considerado sábio, ou melhor, grande, o perdão que temos recebido da parte de Deus? Ou ele se torna tão minúsculo para nós que sequer impacta a nossa vida prática? Como nós temos recebido o perdão da parte de Deus? O perdão, ele possui algumas consequências. Na verdade, o perdão, mais do que fazer bem ao próximo, faz bem a nós mesmos. Nós mesmos, quando perdoamos,
podemos desfrutar das benesses do perdão. Nós mesmos, quando perdoamos, podemos desfrutar da dádiva que é o perdão, pois o perdão causa alívio, o perdão gera a gratidão mais viva a Deus. O perdão, mais do que a qualquer outra pessoa, faz bem a nós mesmos. Luiz Arcanjo, eu poderia terminar com esse poema, mas não vou. Mas Luiz Arcanjo escreve um poema muito bonito sobre perdão, que tem muitas verdades aqui. Virou uma música até esse poema. Ele diz assim: perdoar é a canção do amor. Perdoar é se libertar. É quebrar corrente de alguém. É deixar o outro levantar. É abrir mão de toda razão. É nunca usar o trunfo que se tem. Não negar socorro ao seu algoz e dar a outra face, indo mais além. Se 70 vezes precisar, ou mesmo vezes 7, se preciso for. Perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa, rega a flor do amor. Amém? Tem muitas verdades aqui. Contudo, o perdão não é algo romântico, como o poema pode querer fazer soar. Na verdade, o perdão é algo cheio de espinhos e dói bastante. Mas a questão é, nós iremos olhar para os espinhos que nós iremos sofrer ao perdoar, ou nós iremos olhar para o espinho, ou para os espinhos que Cristo levou na cruz em nosso lugar? Onde estão os nossos olhos? Na dor que é perdoar, ou na dor que Cristo já levou para nos perdoar e nos conceder o perdão? Que a obra de Cristo impacte tanto a nossa vida e seja tão grande para nós, que o perdão do nosso próximo, por mais dolorido que seja, se torne uma expressão do nosso amor pelo nosso Senhor. Amém? Vamos orar?